Três fundos imobiliários que ainda estão baratos para o mês de junho. Vale lembrar que não é nenhum tipo de recomendação. Vou estar mostrando para vocês o que eu acho, minha opinião, tá? Mas é sempre importante, antes de vocês investirem o seu dinheiro, vocês estudarem o investimento, o fundo imobiliário em si, tá? Isso é muito importante. Mas eu tô aqui para ajudar e facilitar para vocês. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo para mostrar alguns números, explicar alguns fatores desses fundos imobiliários. O que eu estou levando em consideração são fundos imobiliários que está com o indicador P sobre VP abaixo de 1. O que é esse indicador P sobre VP? Basicamente, ele é a razão entre o preço do fundo imobiliário dividido pelo valor patrimonial. Esse indicador, quando ele está igual a 1, o fundo imobiliário está no preço justo no mercado. Acima de 1, esse fundo imobiliário está acima do seu preço justo e abaixo de 1, ele está abaixo do seu preço justo, ou seja, apresentando um desconto no mercado secundário. Vale lembrar que esse indicador, o P sobre VP, ele não é 100% preciso. Ele pode ter alguns erros, alguns atrasos de números, mas a gente consegue ter uma boa noção e um bom norte através desse indicador. Bom, nesse último mês, o índice dos fundos imobiliários valorizou bastante, ele começou a subir. Vocês podem ver aí que no último mês, tá? Ele subiu aí 5,16% apenas em um mês. Mas por que que isso está acontecendo? Por que que os fundos imobiliários estão se valorizando? É por conta da trajetória futura da taxa de juros aí da nossa economia, da taxa Selic. A taxa Selic e os fundos imobiliários, eles são inversamente proporcionais, tá? Como assim? Quando a taxa Selic está alta, os fundos imobiliários tendem a estar em baixa. E quando a taxa Selic começa a cair, os fundos imobiliários tendem a começar a subir. Então, conforme vocês estão vendo no gráfico aí, historicamente isso sempre aconteceu. Os dois são desproporcionais. Quando um está alto, o outro está baixo. Quando um está baixo, o outro está alto. Conforme vocês podem ver aí, a Selic é a que está ali em vermelho e o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, ele está em azul. Quando a Selic estava ali em 2020 em 2%, vocês podem ver que o índice dos fundos imobiliários estavam lá no topo. A taxa Selic começou a subir e ele vai começar a cair. É assim que acontece na nossa economia. Ela se move em ciclos e vai tendo esses ciclos ali entre topos e fundos. E é importante você saber aproveitar esses momentos para conseguir investir no momento certo e você ter as melhores rentabilidades possíveis com os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles começaram a subir porque o mercado já está estimando, tá, que a taxa Selic ela vai começar a cair nas próximas reuniões do Copom. Conforme vocês podem ver na tela, o relatório do Focus, tá? O último que saiu, já mostra ali uma taxa Selic em 12,50% nesse ano, tá? Em ano de 2023. E também já está mostrando que a inflação, ela teve queda. Ela está com projeções de queda ali em 5,71%, o que é positivo. Inflação caindo, não vai haver mais a necessidade de taxa Selic tão alta e por isso a taxa Selic vai começar a cair. E com isso, a taxa Selic caindo e fundos imobiliários começam a subir. Alguns fundos imobiliários já subiram até bastante, alguns já estão caros, tá? E agora tem esses três aqui que podem estar apresentando desconto e eu vou mostrar um pouco para vocês sobre eles. Bom, e se você tem interesse no conteúdo sobre investimentos, sobre finanças, para você investir o seu dinheiro da melhor forma possível e cuidar dele também da melhor forma possível, em algum momento desse vídeo que eu te ajudar de alguma maneira, você deixa aquele like para fortalecer o meu conteúdo. E também, se você gostar da minha didática, do que eu mostrar para você, em algum momento desse vídeo aí você considere se inscrever para você se tornar um brother ou uma sister. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou mais conhecido aqui como o Brother Investidor e vamos lá nos fundos imobiliários. Bom, o primeiro fundo imobiliário da nossa lista aqui é o KNR11, um dos maiores fundos imobiliários da bolsa e também muito conhecido por vocês. Cada cota está valendo aí R$ 148,81. Vocês podem ver que no último ano ele saiu ali de quase R$ 130 e está valendo hoje 148, uma boa valorização. Nos últimos 12 meses ele valorizou 12% e só no último mês ele valorizou 2,3%. Nos últimos 12 meses ele pagou de dividend yield 7,39%, o que representa R$ 10,99 a cada cota que você tinha, tá? É um fundo imobiliário gigantesco. Falando um pouco mais aqui sobre os números dele, ó, vocês podem ver que o preço sobre valor patrimonial está em 0,93, então está muito baixo o preço sobre valor patrimonial. Ele tem um patrimônio de quase 4 bilhões de reais, o que é um patrimônio gigantesco, excelente. Falando um pouco dos dividendos aí, ó, um fundo imobiliário que paga dividendo constantemente, ano após ano, tá? Vocês podem ver aí, ó, ano após ano pagando dividendos, 2023 já está pagando bons proventos aí. E é um fundo imobiliário muito conhecido, uma boa gestora, né, que é a Quineia, é excelente. Só dando uma breve introdução à carteira dele, ele tem ali 52% em logística, 47% em escritórios, sendo que o índice de reajuste desses aluguéis dele é em IPCA e IGPM,
ele tem 52% da carteira em contratos atípicos e 47% em contratos típicos. Ele está exposto ali em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, mas a grande relevância mesmo é em São Paulo, em 64% lá da sua receita vindo de São Paulo. Ele é um fundo imobiliário que tem uma carteira muito consolidada, então ele tem uma vacância muito baixa, 2,97% apenas de vacância física e o total ali de 8,71% de vacância financeira, tá? É um fundo imobiliário muito controlado e muito ali bem administrado e também muito antigo, né? É um fundo imobiliário que iniciou em 11 de 8 de 2010, ele tem quase 13 anos de existência, então é um fundo imobiliário gigantesco e muito antigo, isso é positivo. Agora falando referente ao segundo fundo imobiliário aqui, tá com desconto, é o XP-LG11. Cada cota desse fundo imobiliário, ela custa R$ 104,41. Nos últimos 12 meses, ele valorizou 9,38%, tá? E só no último mês, ele valorizou 5,17%. Então, conforme eu falei, os fundos imobiliários vêm valorizando muito nos últimos 12 meses, mas principalmente no último mês. Você pode ver que o fundo imobiliário aqui, ó, ele estava lá embaixo, né? Estava abaixo de 95 e já está a R$ 104. Ele teve uma grande valorização. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield de 8,37%, o que representa R$ 8,74 a cada cota que você tinha. Falando um pouco aqui do indicador do P sobre VP, o P sobre VP dele está em 0,92, apresentando ainda um excelente desconto no mercado secundário, e ele tem um patrimônio aí de 3 bilhões de reais, um patrimônio gigantesco, tá? É um fundo imobiliário que paga dividendos anuais constantemente, vocês podem ver que é um fundo imobiliário aí, ó, que tem uma distribuição sólida dos seus dividendos. É um fundo imobiliário que iniciou no dia 18/10/2016, então não é um fundo imobiliário recente, é um fundo imobiliário que já tem uma história, já tem uma trajetória, e isso é positivo. Olhando um pouco a carteira do fundo imobiliário, ele tem 92% em imóveis, ele tem 7% de cotas de outros fundos imobiliários, e ele tem 1% ali em aplicações financeiras. 71% da sua carteira é contratos atípicos, o que é muito bom, e 29% são contratos típicos. É um fundo imobiliário bem diversificado aí pelo Brasil, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele tem um total de 17 ativos e um total de 44 inquilinos ali dentro do fundo imobiliário. Então, muito grande o XPLG11. E falando do último fundo imobiliário, e não menos importante, é o CPTS11. Cada cota desse fundo imobiliário custa R$ 80,51 e nos últimos 12 meses ele tem desvalorização de 14,21%. Só que no último mês, só no último mês ele valorizou 5,39%, o que é excelente. Nos últimos 12 meses ele pagou 12,79% de dividend yield, o que representa R$ 10,30 a cada cota que você tinha. Falando um pouco sobre o PVP dele, está em 0,90, ou seja, dos três é o que está com o menor PVP. Ele tem um patrimônio ali de quase 3 bilhões, 2 bilhões e 800 milhões de reais de patrimônio. É um fundo imobiliário que paga dividendos constantemente, ano após ano, vocês podem ver aí, que está pagando dividendos anuais, então é positivo, tá? É um fundo imobiliário que iniciou em 5/8/2014, então não é um fundo imobiliário recente, é um fundo imobiliário que já tem um histórico por trás, isso também é muito positivo. Bom, falando um pouco da alocação da carteira dele, vocês podem ver que ele tem 30% em fundos imobiliários e o restante diversificado em CRIs, tá? Eles investem em operações de CRIs, operações financeiras ligadas ao mercado ali imobiliário. Eles também têm a carteira dele com ativos de IPCA+. Vocês podem ver aqui que 67,7% da carteira dele são ativos que têm IPCA mais 6,58%. E apenas 0,9% está interligado ali ao CDI. Então eu vejo isso positivo, porque se ele tivesse maior relevância ao CDI, é um ponto negativo, porque o CDI está com tendência de queda. Mesmo ficando em alta, né? Vai cair para 12 ali, ainda é um número muito alto. Mas aqui o IPCA, mesmo o IPCA tendo queda, a gente tem historicamente o IPCA médio ou alto. Então ele vai cair, depois ele sobe. Então os fundos imobiliários que têm exposição ao IPCA tendem a performar bem, até porque eles conseguem ter uma boa média de IPCA mais 6, IPCA mais 7, em alguns casos IPCA até mais 8. Então ele consegue ter uma boa rentabilidade ao longo do tempo. E eles têm cotas de fundos imobiliários. Então 30% desse fundo imobiliário são cotas de outros fundos imobiliários. Então vocês podem observar que a carteira de crédito deles, cada linha disso aqui é uma operação de crédito que eles estão expostos ali no mercado, tá? Referente ali a aplicações imobiliárias financeiras que eles fazem investimento, né, emprestando dinheiro. Vocês podem ver que são bastantes operações e eles também têm as cotas dos fundos imobiliários. Ó. Várias cotas aí que eles investem
na sua carteira. Bom, esses aí são os 3 fundos imobiliários que ainda estão baratos para junho. Vale lembrar que, como eu falei, não é nenhum tipo de recomendação de investimento. Sempre estude, analise o fundo imobiliário para ver se vale a pena colocar na sua carteira. Mas espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no meu canal. Eu te vejo no próximo vídeo.